documentário. Mas para compreender o verdadeiro peso dessa profecia, precisamos analisar com calma o que Daniel revela no capítulo 9, versículo 24. O anjo anuncia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ele não está falando com o Brasil, nem com a Europa ou com a igreja moderna. Ele está falando diretamente com Daniel, um judeu, sobre o povo judeu e Jerusalém. É sobre esse povo que as semanas proféticas recaem. Não há margem para interpretações espirituais fora do tempo e espaço. Isso já muda tudo. Porque se essas 70 semanas são literais e estão destinadas a Israel, então todo o processo de juízo, restauração, expiação dos pecados e unção do Santo dos Santos tem data e lugar. E o mais assustador, já aconteceu. Não estamos esperando que isso se cumpra. Já se cumpriu. É nesse ponto que muitos teólogos se perdem. A maioria acredita que ainda falta uma semana, que ainda estamos esperando o cumprimento de uma parte da profecia. Mas Daniel 9:26 crava: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Ora, o ungido foi morto. O Messias morreu. Isso já passou. E a sequência continua. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem foi esse povo? Os romanos. E quem era o príncipe? Tito, filho de Vespasiano. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo e Jerusalém foi arrasada. Está aí o juízo. Não um juízo místico, mas um evento histórico. Uma justiça concreta, visível, fatal. O juízo anunciado por Daniel e ecoado por Paulo, Tiago, Pedro e João. Todos eles apontavam para esse momento, para esse colapso final de uma era, encerrando o ciclo da antiga aliança. Imagine agora a cena. O exército romano cercando Jerusalém, espadas em punho, fogo por todos os lados, o templo sendo saqueado, os judeus desesperados, confusos, gritando por um socorro que não vem. Era o juízo. Era o fim da cidade santa como símbolo de um pacto falido. E se isso realmente aconteceu, e os registros históricos confirmam, por que as igrejas continuam esperando um juízo futuro? Porque o medo ainda aprisiona os crentes? Porque é mais fácil controlar pessoas com medo do que libertá-las com a verdade. E aqui está a verdade. O juízo profetizado já caiu sobre Israel. A justiça de Deus se manifestou na história, não está escondida no futuro. E isso muda tudo, isso quebra correntes. E não para por aí. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses em 2:2, avisa que a vinda do Senhor não viria sem antes vir a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade. Esse homem se assentaria no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Onde estava esse santuário? Em Jerusalém. Não era uma metáfora, era o templo físico. E quem se assentou lá? O general romano, invadindo, tomando, destruindo. O homem da iniquidade não é uma figura do futuro distante, mas um personagem histórico, do tempo de Paulo. O cumprimento é claro, evidente, lógico. E mais uma vez, tudo isso era para os judeus daquele tempo, não para nós. A mensagem era urgente, contextual, objetiva. Eles estavam vivendo o fim de uma era. Se isso te surpreendeu até aqui, respira fundo e continua com a gente. No próximo bloco, vamos ver como Tiago, Pedro, João e o próprio Jesus apontaram para o mesmo juízo, usando as mesmas palavras, os mesmos sinais e as mesmas advertências. Você vai entender que o que muitos esperam como futuro já foi passado e que o verdadeiro julgamento que resta é outro, é interno, é na mente, no coração. E esse sim, ainda te alcança hoje.